E quero compartilhar uma palavra que tem ardido muito no meu coração a respeito de ansiedade, até sobre algo que o pastor Arthur estava comentando, sobre os desafios que temos enfrentado, as provações que têm ocorrido no mundo inteiro, que tem sido um desafio global, né? De uma forma diferente para cada um, mas que tem sido um desafio para todos. E o quanto que isso tem mexido com você, o quanto que isso tem te deixado ansioso, né? Nos deixado talvez ansiosos, e quantas vezes nós queremos resolver as coisas pelo próprio braço, pela própria força. Eu mesmo, por muitas vezes na vida, me peguei querendo concretizar as coisas com minha própria força, meu próprio esforço, tornando as coisas possíveis, fazendo uma série de planos. Esse plano vai ser infalível. Talvez você hoje, diante dessa circunstância, desse momento, esteja pensando, arquitetando uma série de planos e falando, esse aqui vai ser perfeito. E talvez você esteja correndo de um lado para o outro para conquistar aquilo que você deseja, porque tudo saiu aparentemente do controle das suas mãos. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Quantas vezes nós tomamos o controle das nossas vidas da mão de Deus? Quantas vezes nós deixamos de entregar nossas vidas para Deus? E o pastor Arthur lá em Portugal falando sobre isso, então vê que é o mesmo espírito, nós não nos comunicamos antes da ministração. E quero que você abra lá em Tiago, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos dar uma viajada um pouquinho na palavra, mas vamos focar nesse texto de Tiago. Abre em Tiago 1. Em Tiago 1:2, fala o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então eu quero dar uma pausa aqui, nesse começo, onde Tiago fala que a prova da nossa fé produz perseverança. Quero que você guarde essa chave com você. Em seguida, ele fala que nós, se temos falta de algo, devemos pedir a Deus, mas pedir com fé. E eu quero abordar um pouquinho dessa questão da fé. A fé envolve nosso descanso, a fé envolve o conhecer a Deus, porque nós só podemos ter fé, de acordo com o que a palavra fala, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o reflexo da imagem de Deus. Ela é um reflexo perfeito da imagem de Deus. Quando você busca a palavra, quando você busca comunhão, você busca conhecer a Deus, você vai conhecendo e vai sendo cheio, vai sendo preenchido por fé. E ele fala que qualquer coisa que nós viermos a pedir, que venhamos a pedir com fé, para que venhamos de fato a receber. Mas aí, no versículo 9, ele segue falando o seguinte: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em condição de elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como sua flor, como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Eu quero dar mais uma pausa. A palavra fala aqui que, da mesma forma,
o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então, quantas vezes nós, ansiosos, quando eu falei no começo, corremos de um lado para o outro e tentamos conquistar as coisas pelo nosso fazer, né? Com a nossa própria força, com o nosso próprio instinto, achando que nós, quando Deus não faz algo no tempo que a gente esperava, ou algo que você, um desejo que você tem, um sonho que você tem, não ocorre naquele tempo específico, quantas vezes nós não ficamos ansiosos e nos entregamos a essa ansiedade, crendo que o Senhor não está ouvindo, ou até interinamente a gente acredita que tem um plano melhor do que Deus, que a gente vai ajudar a Deus, que a gente pode dar uma mãozinha para Deus, né? Com o nosso fazer. E é um pouco disso que esse texto fala até aqui. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então ele está nos dando um alerta que quantas pessoas se acham ricas ou querem alcançar alguma riqueza pelo muito fazer, pelo muito planejar, pelo muito correr, pelo muito arquitetar, mas ela não está parando para ouvir ao Senhor. Ela não está parando para ser cheia de fé, porque ela não está tendo comunhão com o Senhor. Ela está agitada, tomando controle. E ele segue o texto falando no versículo 12: Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que os amam. Esse texto é um texto muito rico, e a gente vai viajando nesse texto durante essa ministração, e eu vou trazer algumas outras partes da palavra para compartilhar com você. Mas o que eu quero mostrar, principalmente, é que em meio às provações, durante as provações, muita gente se sente mal amada, sente que não é amada por Deus, ou que Deus não está olhando para ela, ou que Deus não está cuidando da sua necessidade, que Deus não irá supri-la. Muitas vezes, no meio da provação, permitimos que a agitação nos cerque, a ansiedade nos cubra, e quando a ansiedade nos cobre, a fé se ausenta. Você perde espaço de fé e dá espaço para a ansiedade. E isso te acrescenta em medo, temores, te acrescenta em pensamentos, uma mente cheia, uma mente turbulenta. E você começa a não mais encontrar paz, você começa a correr talvez de um lado para o outro, se esforçar, se sentir cansado. E às vezes aquela sensação de que nada está acontecendo, de que Deus não está olhando para você, mas na realidade Deus está querendo ministrar o seu coração, mas a ansiedade está impedindo você de ouvir, o muito fazer está te impedindo de ouvir a vontade de Deus, de ouvir a direção de Deus, de ser alimentado por Deus. E acho que um dos maiores exemplos que nós temos de uma pessoa que tinha essa mania, como eu já tive, de querer fazer tudo, de sempre achar que eu tenho que dar uma ajuda para Deus, para que Ele viesse a concretizar algo na minha vida ou na vida de outra pessoa. Eu sempre achei que eu tinha, durante muitos anos, eu achei que era o meu ativismo, era o meu fazer que iria, de fato, dar produto para a ação de Deus, né? Querendo dar aquela mãozinha para Deus, sendo que na realidade Deus ele já se preocupa conosco. Ele não precisa que você também se preocupe com você mesmo, né? E Pedro, acho que é o maior exemplo que nós temos entre os apóstolos, de um discípulo que testemunhou, vivenciou juntinho com Jesus, mas era um cara totalmente afoito. Era um cara que queria realizar, concretizar, e às vezes queria ser reconhecido pelo que ele fazia. Ele queria mostrar serviço. E talvez você esteja aí querendo mostrar serviço para si mesmo. Diante desse momento turbulento que todos nós estamos passando, e você está correndo de um lado para o outro, e você está vendo sua família talvez passar por um momento delicado, e você está querendo resolver tudo ao mesmo tempo. Você está querendo ajudar todo mundo ao mesmo tempo. A intenção muitas vezes é boa,
Mas você está fazendo como Pedro. Quantas vezes eu e você não fazemos como Pedro? Nos agitamos e entramos em conflitos, entramos em situações que não precisávamos entrar. Desgastamos nossa força, desgastamos nossa fé, vivenciamos experiências que nos machucam, que na realidade Deus não estava te chamando para viver essa experiência. Mas nós, às vezes, buscamos essas experiências por conta própria. E Pedro é esse exemplo desse cara. E lá num texto em João, pode ficar em Tiago, eu vou ler para vocês um texto em João 21, 15, que fala sobre o momento, parafraseando, mas fala sobre o momento que Jesus havia já ressurreto. Eles tinham aparecido a Jesus após ter sido ressuscitado. Ele apareceu entre os discípulos e ele estava ceando com os discípulos ali naquele momento. E ele fala ali, depois de comerem, né? Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E aí, no decorrer da história, Simão afirma: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta para ele mais 2 vezes: Simão, tu me amas mais do que estes? E novamente Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. E aí na terceira vez Jesus pega e fala: então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, e aí Pedro fica magoado, por Jesus está perguntando para ele a terceira vez: você me ama? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Quantas vezes nós estamos nessa situação: Senhor, você sabe o quanto eu te amo, você sabe o quanto eu te quero, mas você está agitado como Pedro. Às vezes você está na mesa, você tem a oportunidade de sentar na mesa com Jesus e está bebendo diretamente da fonte, está conhecendo a Jesus, aprendendo diretamente dele, recebendo uma direção certeira que vai de fato ser a solução para a sua vida, para a sua família, que vai mudar toda a circunstância. Mas às vezes nós estamos agitados em meio a essa ceia, nós estamos ali agitados, falando para Deus: Deus, eu te amo, e Jesus está tentando te chamar a sua atenção: ei, olha para mim, olha para mim. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. No versículo 19, Jesus segue dizendo: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. E olha só, Jesus chega para ele, chama a atenção de Pedro, como muitas vezes está chamando a sua atenção, a minha atenção, em meio à provação, querendo ministrar algo certeiro, algo real, algo que vai te alimentar, algo que vai solucionar para você os problemas. E você agitado não consegue ouvir, nós agitados não conseguimos ouvir, não prestamos atenção. E então Jesus aqui nesse momento ele fala para Pedro que ele haveria de morrer, que ele precisava mudar de atitude, que ele precisava deixar de querer fazer as coisas do jeito dele. Pedro estava ali na mesa agitado, falando para Jesus: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Quantas vezes Pedro, querendo demonstrar amor para Jesus, no seu ativismo, né, ele foi lá e fez alguma coisa para chamar a atenção de Jesus ou para demonstrar esse amor. E quantas vezes eu e você, bem intencionados, fazemos a mesma coisa? Pedro, num lapso de fé, de ousadia, ele se lança fora do barco em determinado momento para ir até Jesus. E a intenção era fantástica, mas no meio do caminho ele perdeu o foco e começou a afundar. Pedro arranca em outro momento a orelha de um dos guardas
É necessário que Jesus restaure a orelha desse guarda. Então isso demonstra um ativismo de Pedro, uma agitação de Pedro, um fazer, uma proatividade de Pedro de querer resolver, de achar que ele sempre seria a solução com sua ação. E às vezes Jesus estava chamando a atenção dele, como aqui na mesa. Olha para mim. Então você que está aí compartilhando conosco dessa palavra, eu te chamo a atenção, olha para mim. Olha para Jesus. Se concentra nessa palavra agora, esquece tudo que está ao seu redor, se concentra no que Deus quer ministrar no seu coração. E Jesus fala para ele: Pedro, você quando antes era jovem, você ia para onde você queria, fazia as coisas do jeito que você queria, mas ei, quando você for mais velho, aqui ele não está nem falando de idade cronológica, ele está falando sobre maturidade. Ele está falando assim: mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então a nossa alma, ela deseja ir para uma série de lugares. A nossa mente cria uma série de soluções e planos. Mas Jesus está falando aqui que quando nós nos tornamos maduros, uma das características de quando nós nos tornamos maduros é quando nós conseguimos descansar em Jesus, quando nós conseguimos nos entregar a Jesus, quando nós conseguimos parar tudo e buscar conhecê-lo, buscar a face de Jesus, independente de tudo que está ocorrendo ao nosso redor. E é sobre isso que ele está falando aqui, que quando nós nos tornamos mais maduros, outra pessoa conduzirá para um lugar que você talvez não esperava. Há uma passagem que fala que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são como uma pena soprada pelo vento do Espírito. Que se é soprada para a direita, ele vai para a direita. Se é soprada para a esquerda, ele vai para a esquerda. Isso fala sobre uma condição de maturidade, de conseguir descansar, de conseguir entregar. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Para você vencer toda a ansiedade, para você vencer esse momento, para você ser luz dentro da sua casa, para você ser luz no meio dos seus, não é necessário que você entre no ativismo, não é necessário que você ache que o mundo depende da sua ação, que a sua família está totalmente nas suas mãos. Para! Creia que Jesus está cuidando da sua família, creia que Jesus está cuidando das suas necessidades e demonstre isso com atitudes, porque fé é ação. Então demonstre isso com a sua atitude de se render, de parar o ativismo, de dedicar tempo, principalmente nesse momento que muitos estão em casa. Alguns, como o pastor Arthur falou, estão trabalhando, outros não estão trabalhando, mas certamente uma série de atividades que antes você tinha na sua agenda, você não está tendo. Então, ao invés de você dar mais espaço para a ansiedade, que venhamos nós nos aproveitar esse tempo e nos render mais ao Senhor, entregar mais ao Senhor. Porque quando nós nos entregamos e buscamos conhecê-lo, a fé, ela é produzida, ela é gerada no nosso coração. E aí você começa a descansar. Quando nós conhecemos mais dessa fé, nós entramos no descanso que Deus preparou para nós. Quem está no mundo, de fato, é natural e precisa se preocupar porque ele não tem um pai que cuide dele. Mas você tem um pai que zela por você, um pai que mandou seu filho unigênito a morrer por mim e por você, para que você não precisasse viver como as pessoas do mundo vivem, ansiosas, cheias de temor, buscando soluções em si mesmas. Mas nós temos alguém que pode nos lançar como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero compartilhar um outro texto com vocês em Atos 3, que fala sobre um dia onde Pedro ele está no pórtico de Salomão e ele se esbarra ali com um aleijado. Em Atos 3, e aquele aleijado fala para
João e Pedro, pede uma esmola para ele. Se você quiser acompanhar aí, é Atos 3:3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção e esperando deles receber alguma coisa, porque Pedro conseguiu a atenção dele. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aquele homem, ele volta a andar. E mais para frente nesse texto, lá no versículo 16, quando Pedro é indagado daquele momento, Pedro fala: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então eu quero chamar a sua atenção da mudança de Pedro. Como Pedro mudou. Pouco depois que Pedro começou a vivenciar Jesus, quando ressurgiu, quando Jesus passou pela ressurreição e veio à terra estar com os discípulos, ele proporcionou ali uma série de experiências para mostrar mais uma vez para os discípulos que ele era o Cristo e que eles deveriam se apoiar nesse Cristo. E como Pedro mudou radicalmente nesse curto período de tempo. Onde aqui Pedro dá toda a glória. Pedro não tentou agir e dar esmola e arrumar dinheiro para dar pro aleijado. Pedro não tentou aparecer e fazer o aleijado se levantar com a própria força. Pedro não foi lá e esbofeteou, como ele talvez faria antigamente, esbofetear o aleijado, o mendigo, por ele estar pedindo uma esmola. Mas Pedro deu aquilo que ele tinha. Pedro, nesse momento, ele já estava com a fé madura. Pedro havia passado por uma série de provações que o haviam amadurecido, que o havia provado a integridade que Pedro teria no Evangelho. E nesse momento Pedro entrega o que ele tem, que é Jesus, o que ele tem de mais precioso. Ele não entregou o resto, ele entregou o que ele tinha de mais precioso para aquele aleijado, para aquele mendigo. Ele entregou Jesus. E ele só foi capaz de entregar Jesus porque ele testemunhou e vivenciou Jesus. Ele passou de fato a viver Jesus, a ser como Jesus, a passar mais, a entender tudo que Jesus tinha vivenciado com eles. Então, é por isso que novamente eu chamo você para Tiago. Onde ele fala assim, em Tiago 1:2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então eu quero que você se fixe nesse trecho. Você está tendo a oportunidade, eu e você estamos tendo mais uma oportunidade. Nós não estamos sendo provados por Deus, porque Deus não está aqui para nos jogar no fogo e nos fazer passar por tentações ou coisa do tipo. Mas nós estamos no mundo e as circunstâncias, elas vêm. Mas se você perseverar, você vai ter a chance. Se você perseverar, você vai passar por um processo que vai te amadurecer, vai te tornar íntegro. As suas dúvidas, e o que é te tornar íntegro, Renan?
vai eliminar suas dúvidas, seus medos, o nosso, muitas vezes, agir volátil. Que às vezes a gente pede algo para Deus e num segundo instante você já está pedindo uma outra coisa para Deus totalmente diferente. Porque há uma volatilidade, há um desespero, uma ansiedade. Então ele tá falando, tem de bom ânimo por passar por várias provações, mas que você se entregue no meio das provações ao Senhor, que você busque conhecê-lo verdadeiramente, não só de ouvir falar. Uma das provações que eu acredito que todos nós estamos passando é que todos nós tivemos uma agenda, um ritmo quebrado. Nós não estamos juntos aqui hoje, como podemos ver, sentir. Nós estamos separados e conectados hoje por meio da tecnologia, e o Espírito Santo nos aquece nesse momento. Mas nossa rotina mudou. Você não está sendo alimentado como você era, talvez, acostumado a ser alimentado. Mas ao invés de ver isso como um desafio que veio para te destruir, abrace isso com fé, abrace isso com esperança, crendo que é um momento, uma oportunidade, uma janela de oportunidade para você se render mais ao Senhor, para você investir mais tempo em buscar ao Senhor, você e Ele, a sós, no seu secreto. E que a gente pare de nos perder no muito fazer, como aqui em Tiago ele compara, né, que os ricos murcharão no seu muitos afazeres. Que você se permita ser renovado hoje por Jesus. Que você se permita ser preenchido hoje por Jesus. Abrir mão do ativismo, do muito fazer, do muito correr. Para que você possa ter a experiência de conhecer de fato a Deus. Esse conhecer, ele é tão forte, tão intenso, que certa vez em Mateus 17, se eu não me engano, fala sobre um jovem que estava possesso de espírito maligno, e esse jovem era lançado pelo espírito maligno ao chão e tentava às vezes se jogar no fogo, na água. E os discípulos foram chamados pelo pai dessa criança, pelo pai desse menino, para que pudessem ajudá-lo e expulsar aquele espírito maligno, libertá-lo daquele espírito maligno. E naquele momento, os discípulos não conseguiram e foram atrás de Jesus. O pai da criança foi atrás de Jesus e falou: Jesus, eu fui até teus discípulos para que eles pudessem me ajudar, mas seus discípulos não conseguiram me ajudar. E Jesus fala: ô geração incrédula. Novamente Jesus nos remete à fé e Jesus continua dizendo ali: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: mova-se, e ele se moverá. E Jesus tem uma parte que algumas escrituras antigas não contêm esse versículo, mas na nossa Bíblia vem esse versículo com essa observação até, falando que esse versículo talvez não esteja nos escritos originais, que fala, onde Jesus fala nesse suposto versículo que há castas que só saem com jejum e oração. Se esse versículo está ou não está na escritura original, não é o foco aqui. Mas o que eu quero te dizer é que nesse versículo Jesus não estava nos dizendo, nos levando, nos remetendo a um ato religioso, regrado, de fazer um jejum como algo religioso, de orar como algo religioso. Mas ele estava falando de ter intimidade. Primeiro ele fala sobre a fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda,
Vocês dirão a esse monte, mova-se, lance-te ao mar, e isso ocorrerá. Então, nesse versículo, Jesus não está falando sobre um ato religioso de jejum, de oração. Ele está falando sobre se lançar, se entregar, se render, mergulhar, buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, conhecer a Jesus, conhecer a palavra, conhecer o seu Pai, se relacionar, se lançar nesse relacionamento de amor. É disso que ele está falando. Óbvio que quando nós jejuamos, quando nós separamos tempo para estar com Deus, isso é uma atitude nossa de mortificar a nossa carne e dar oportunidade de nossos ouvidos serem adestrados a ouvir ao Senhor. Mas Jesus não estava te chamando para esse ato religioso. Jesus estava te falando, vem me conhecer. É necessário que determinadas coisas só vão acontecer quando você me conhecer. Você só vai ter fé de um tamanho de um grão de mostarda quando você se lançar e se permitir me conhecer. Quando você largar o monte de afazeres e planos que você fez para si mesmo, para sua família, e permitir que Jesus entre nesses planos. Permitir que Jesus entre e te conduza para o melhor lugar. Não espere uma situação onde você esgotou todas as suas forças físicas para depois você falar assim, Senhor, eu te entrego tudo. Não espere ficar sem forças físicas. A palavra nos remete a caminharmos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra fala que a vontade de Deus, ela não acrescenta dores. Ela nos soma, nos traz alegria, nos traz paz, mas ela não nos acrescenta dores. Muitas dores que às vezes estamos vivenciando é exatamente pela ansiedade, pelo muito querer fazer, pelo querer fazer com os próprios braços, com as próprias mãos, sendo que Jesus está querendo que você pegue as suas mãos e os seus pés e renda-os a Ele. Então, por último, eu quero compartilhar com você um texto que está em Romanos. Em Romanos 5:1. Romanos 5:1. Abre aí se você puder, para que você medite nesse texto e no texto de Tiago durante a semana. Que esses textos possam ser alimentos para você. Que o próprio Jesus esteja ministrando a sua vida, como a própria palavra fala, que quando nós nos lançamos a vivenciar intimidade, experienciar intimidade com Ele, rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Então que você possa pegar esses versículos de Tiago que nós lemos e o versículo de Romanos e meditar durante a semana. O Romanos 5:1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então esse texto ele é um reforço de Tiago, onde mais uma vez ele fala sobre as tribulações e provações, mas que é possível nós termos paz e alegria nesses momentos. E novamente ele mostra um caminho de uma forma diferenciada, né? Com palavras um pouco diferentes, mas ele mostra o mesmo caminho que Tiago falou. Que por Cristo nós obtivemos essa graça de sermos filhos de Deus.
Então que nós, eu e você, paremos de desperdiçar essa graça, desperdiçar nosso tempo, nossa energia, nossa mente. Porque quando você está correndo para todo lado, fazendo uma série de planos, mas Jesus não está nesses planos, você está só se desgastando. Você está desperdiçando a graça, nós desperdiçamos a graça de Deus nesse momento, que foi obtida por meio de Jesus. E ele fala aqui, no versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, novamente, nós estamos tendo a oportunidade de nos render ao Senhor, de aproveitar essa... Não veja essa crise, essa pandemia como algo que veio para te destruir, porque Deus não tem a intenção de te destruir, meu amado, meu amigo. Mas Ele tem um caminho para mim e para você, para no meio da tribulação, a graça dele nos capacita a perseverar. Essa é a grande verdade. A graça dele nos capacita a perseverar. E quando nós perseveramos, é forjado em nós, é manifesto em nós um caráter aprovado. O que lá em Tiago ele chamou de um caráter maduro e íntegro. Aqui ele chama de caráter aprovado. E o caráter aprovado é possível alcançá-lo por meio da intimidade com Deus, da dependência, do usufruir dessa graça de Deus derramada. Nós alcançamos a esperança. E o que é a esperança? Senão um sinônimo de fé. Porque a nossa esperança ela está baseada em fé. E só é possível ter esperança se nós de fato conhecemos a Cristo. Não só de ouvir falar, mas de fato de experimentar, de vivenciar, de se deleitar na presença dele, de mergulhar na presença de Deus, de se entregar, de entregar a sua família, de entregar as circunstâncias, de às vezes só ficar em silêncio a sós, você e Deus, mas permitir que aquele silêncio ministre em você, porque o Espírito Santo certamente está aí. E quando ele fala que essa esperança não pode ser frustrada, ele está falando que a nossa fé em Jesus nunca vai ser frustrada. Nunca. Mas só é possível ter fé verdadeira em Jesus se você o conhece. Se você sabe quem Deus é, se você conhece mais sobre a identidade que Deus preparou para você. Se você conhece os planos e a vontade dele para você. É aí que nossa fé vai sendo fortalecida, nós vamos sendo preenchidos por essa fé, por essa esperança em Cristo. E ela de fato não pode ser frustrada. Porque quando nós depositamos no Senhor, quando nós entregamos o controle ao Senhor, abrimos mão do nosso controle, não só por um dia, 2 dias, 3 dias, mas eu te convido a abrir agora controle totalmente da sua vida para Jesus. Então eu te faço um convite, aí onde você está, talvez você esteja com a sua família, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. E entregue tudo. Entregue tudo para Jesus. Começa a entregar tudo aquilo que você talvez achasse que não era capaz de entregar, porque a ansiedade estava gritando, o medo estava gritando, estava falando mais alto do que a presença, do que a fé, do que a esperança do Senhor. Comece a entregar agora a sua vida para Jesus. As circunstâncias, seus planos. Apresenta seus planos ao Senhor para que você tenha a resposta certa. Jesus de fato não chamava pessoas que estavam à toa.
Pedro sempre foi um cara ativo e todos os outros apóstolos também ativos. Pessoas que trabalhavam, buscavam dar o seu melhor. Mas que você aprenda, né, a dar o seu melhor, mas se render a sua vida, tudo que você tem, tudo que você é, aos pés do Criador, aos pés daquele que pode todas as coisas, para que você possa vivenciar milagres, sabendo que não foi da sua força, não foi do seu muito agir, mas como Pedro, no pórtico de Salomão, falou para aquele aleijado e para as testemunhas daquele lugar, o nome de Jesus, a fé no nome de Jesus é quem efetua essa obra. Então, meu irmão, eu declaro sobre você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu declaro sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, intimidade com Deus. Eu declaro aí onde você está uma atmosfera sobrenatural te envolvendo, o Espírito Santo, os anjos do Senhor ministrando agora ao coração seu e da sua família. Você se permitindo perceber essa paz que Ele tem para você, que excede todo entendimento. Nós não seremos capazes de entender essa paz a não ser saber que essa paz veio do Criador. Você se renda a isso. Que sede e fome da presença do Senhor, da palavra do Senhor sejam gerados em você agora. E de vez você entregue todo o controle da sua vida para o Senhor. Todo o controle. Porque se você tiver uma experiência profunda, uma esperança profunda, firmada profundamente no Senhor, você não vai ser frustrado. Porque Ele é fiel e justo. Ele é fiel à sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Ele zela pelos seus filhos. Então que você confie nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pare de acreditar que as provações foram enviadas por Deus e que elas vieram para te destruir ou coisa do tipo. Não. Elas são uma janela de oportunidade, um convite. Cada vez que ocorre uma tribulação, um desafio, interprete como um convite para você mergulhar mais fundo no Senhor, para você se tornar ainda mais dependente do Senhor. Porque esse é o nosso caminho. Esse é o caminho que vai nos levar a vivenciar o sobrenatural, a fazer obras maiores que Jesus fez. Jamais isso ocorrerá pela nossa força, pelo nosso próprio braço, pelo nosso próprio esforço, pelo nosso muito próprio fazer. Em nome de Jesus eu declaro agora sobre a sua casa, eu profetizo sobre você e sua casa, um avivamento da sede e da fome do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus um novo tempo na sua vida. Que da mesma forma que nós temos experimentado, vivenciado um novo tempo, que você também viva esse novo tempo de dependência do Senhor. Um tempo onde você não assume mais o controle de nada, mas você, pela direção do Senhor, sabe quando tem que agir e o que tem que fazer. Mas você não tenta mais adivinhar nada. Você caminha na dependência do Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus que você e sua casa vão caminhar nessa dependência e vocês vão ser levados pelo próprio Espírito Santo, como diz em Filipenses. Que Ele efetue em nós o querer e o realizar dele. Então que Ele efetue, o Espírito Santo efetuará em você e sua casa o querer e o realizar dele, te levando para alturas que você nem imaginava. Que você se permita ser conduzido, talvez para lugares que você não imaginava, a fazer coisas que você talvez não esperava, mas que você permita a direção do Senhor vir clara, desintoxicada da carne, da alma, mas que você mergulhe profundo para que você escute uma direção pura, simples,
e real do Senhor. Porque Ele tem estratégias para você vencer cada um dos desafios. Nós amamos você em Cristo